Bom, pessoal, então vamos acompanhar aí a resolução das três questões da avaliação que vocês fizeram, né, terça-feira, na parte de Biologia 1, ou seja, as minhas questões de Biologia 1, tá bom? E vamos aproveitar aí e fazer uma revisão aí, já que nosso próximo instrumento avaliativo é o simulado, e nesse simulado será cobrado aí este conteúdo desta avaliação. Então a primeira questão da prova de vocês foi essa aqui. Leia o texto abaixo. Aí vem um textinho aqui. Os pioneiros. Os primeiros animais não eram bilateralmente simétricos, mas sim formas aquáticas assimétricas, as esponjas, que filtravam partículas de alimentos transportadas pelas correntes de água que elas próprias geravam. Os quinidários, criaturas radialmente simétricas, são um pouco mais complexos. Apresentam, por exemplo, células urticantes que podem imobilizar as suas presas. Os bilatérios correspondem a todas as demais formas de animais, dos vermes aos humanos. Durante algum estágio do seu ciclo de vida, todos esses animais apresentam não apenas a importante harmonia entre os lados esquerdo e direito, mas também um corpo com boca, trato digestivo e ânus. Tá? Então, o texto é extraído da revista Scientific American Brazil. A primeira frase do segundo parágrafo inclui também os equinodermos. Tá? Quando ele diz aqui, os bilatérios correspondem a todas as demais formas de animais, dos vermes aos humanos, ou seja, se a gente pegar lá os plateumintos para frente, ou seja, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados são todos bilatérios. Os quinidários são de simetria radial e os poríferos também, tá? Aqueles que não têm a simetria, mas tem os que têm simetria radial. Então, a primeira fase do segundo parágrafo inclui também os equinodermos, cuja característica mais evidente no adulto é a simetria pentarradial, tá bom? Então, explique então o porquê destes animais serem considerados bilatérios, tá? Então, por que eles são considerados bilatérios? Por causa que no seu estágio, né, você iria responder essa questão aqui pelo seguinte, do ponto de vista, quando ele fala aqui, durante algum estágio do seu ciclo de vida, tá? Todos esses animais apresentam não apenas a importante harmonia entre os lados esquerdo e direito, ou seja, eles são bilatérios porque no estágio larval eles apresentam simetria bilateral e no estágio adulto eles apresentam simetria radial, a pentarradial, ok? E no caso a característica na larva ela é mais importante porque ela mostra um parentesco evolutivo aí, tá? Entre, por exemplo, os equinodermos e a proximidade dos equinodermos com os cordados, tá? E não o caso da simetria pentarradial dos adultos, porque essa característica presente aí no adulto da simetria, ela não reflete um parentesco evolutivo, tá? Já que nessas análises filogenéticas são muito mais importantes as características embrionárias do que as características do indivíduo adulto, porque muitas vezes essa característica no indivíduo adulto ela vem aí como forma de uma
capacidade de se convergir, né, uma adaptação ali àquele tipo de ambiente, que no caso para eles, as estrelas do mar, por exemplo, no estágio adulto, para elas é melhor ser radial ou pentarradial como forma de explorar o ambiente. Mas eles são considerados, né, bilaterais porque no estágio larval eles têm simetria bilateral e isso mostra um parentesco evolutivo com os demais bilatérios, tá bom? Os próprios cordados, eles têm característica, né? Por que nós somos cordados? Porque nós temos notocorda, mas se eu procurar no meu corpo agora, eu não tenho notocorda. Só tenho a notocorda no estágio embrionário, tá bom? Então, nesse caso, as características embrionárias são mais importantes do que a ausência da notocorda no estágio adulto, tá bom? Bom, na segunda questão, diz o seguinte: todos os animais vertebrados apresentam sistema circulatório fechado. No entanto, existem diferenças na circulação e no coração desses animais que contribuíram para a ectotermia em peixes, anfíbios e répteis e a endotermia em aves e mamíferos. A imagem abaixo mostra essas diferenças, tá? Então você tem aqui, por exemplo, o sistema circulatório dos peixes, né? Mostrando aí que é um sistema circulatório classificado como simples, por quê? Porque o sangue só passa uma vez pelo coração no ciclo cardíaco, tá? O coração dele é bicavitário, tem um átrio e um ventrículo. E o sangue que passa aqui pelo coração é o sangue venoso. E aí sai com alta pressão para poder passar com uma velocidade maior aqui nos capilares que estão na região das brânquias para facilitar a entrada do oxigênio no sangue e a saída do gás carbônico. E aí só assim que ele vai, né, alimentar os tecidos e órgãos com oxigênio para, né, a chamada circulação sistêmica. Já essa aqui é o sistema circulatório de um anfíbio, tá bom? Ele já é duplo, por quê? Porque já tem, o sangue passa duas vezes pelo coração. Do lado direito passa de forma venosa e do lado esquerdo ele passa de forma arterial. Só que esse sistema circulatório aqui, diferentemente dos peixes, ele tem mistura de sangue. É o que nós chamamos de sistema circulatório, né, incompleto, porque tem mistura de sangue arterial com venoso, que acontece aqui no ventrículo. E no sistema circulatório aqui dos peixes não tem essa mistura, é chamado sistema circulatório completo. Detalhe aqui para o coração dos anfíbios, tricavitário, com 2 átrios e um ventrículo. No sistema circulatório dos répteis, e aí nós temos duas situações, dos répteis crocodilianos e não crocodilianos. Nos não crocodilianos, que é a maioria deles, eles também têm um coração tricavitário, 2 átrios e um ventrículo. Esse sistema circulatório ele também é duplo, o sangue passa duas vezes pelo coração e há mistura aqui, né, de sangue arterial com venoso a nível de ventrículo. É classificado como circulação incompleta. E das aves e dos mamíferos, você tem o coração tetracavitário com 2 átrios e 2 ventrículos. A circulação é dupla, tá? Porém, não há mistura de sangue venoso com arterial. Então, o sistema circulatório aqui ele é chamado de completo, porque não há mistura de sangue arterial com venoso. Quais características da circulação dos tetrápodas? Tetrápodas são quem? Anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Teriam sido decisivas para o aumento da taxa metabólica e, consequentemente, para a endotermia de aves e mamíferos. Justifique sua resposta para torná-la válida. Então, para manter a endotermia, que é a capacidade de gerar calor interno como forma de controlar a homeotermia, que é a capacidade de manter a temperatura do corpo constante, isso requer um aumento da taxa metabólica. Vocês sabem que é a partir do metabolismo do alimento que gera a energia para controlar a temperatura desses indivíduos. Então, você ia responder aqui que essa característica desses de aves e mamíferos importantes para essa homeotermia
É, no caso, a circulação dupla, né? A circulação dupla, tá? Que favorece aí, a distribuição o recolhimento de sangue venoso, passando, né, por um lado do lado direito, sendo distribuído aí para os pulmões, para ocorrer a hematose. Depois ele retorna para o coração novamente, para ser impulsionado depois para o corpo, para a circulação sistêmica. Então seria a circulação dupla, tá? Que ela, nesse caso, ela aumenta a velocidade, faz com que a corrente sanguínea tenha uma velocidade bem maior do que ocorre aqui, por exemplo, em peixes que tem um sistema circulatório simples. E a outra coisa é o sistema circulatório ser completo, ou seja, não ter mistura de sangue arterial com venoso. Você iria responder isso aí também, que isso favorece, tá, o aumento da taxa metabólica, você não fica ali misturando o sangue venoso com o sangue arterial, tá, diminuindo, por exemplo, a quantidade de oxigênio, tá bom, que é levado às células para que ocorra o processo de respiração celular. Tá bom? Então, são essas duas características aí, a circulação dupla e o sistema circulatório completo. Bom, e na questão 3, tá? A última questão aí da minha parte, dizia assim: em uma apresentação geral dos vários grupos de vertebrados, algumas características significativas os distinguem do grupo dos protocordados. Uma maneira de representar essas diferenças é utilizar uma chave dicotômica, em que cada bifurcação representa a separação de dois grupos segundo um critério, tendo um grupo tal característica e outro não, como mostra o exemplo. Por exemplo, presença de crânios e vértebras. Os vertebrados têm crânio e vértebras e os protocordados não têm. Lembrando que o termo mais correto, né, mais atualizado dos vertebrados é chamar eles de craniados. Então esse é o critério. Aquela característica que você faz a chave dicotômica, ou seja, que faz a bifurcação aqui, você vai ter um grupo que vai ter o menuzinho, ou seja, que é onde aquela característica não está presente, né? Os protocordados lá, os urocordados e cefalocordados, e ela está presente, o mais significa a presença do caractere. A seguir, você encontrará uma chave dicotômica que diferencia os principais grupos de vertebrados, de acordo com os seguintes critérios: presença ou ausência de. Aí vem os critérios: pele impermeável, patas, mandíbula, homeotermia ou endotermia, glândulas mamárias e ossos. E aí ele pergunta qual dos critérios listados ocuparia a posição 4 dentro dessa chave dicotômica. Justifique sua resposta. Então, você ia pegar essas características e distribuir elas aqui nessa chave dicotômica, né? Então, começando aqui, por exemplo, a característica 1. Que característica seria essa 1? Veja que ela é ausente no ciclóstomo e presente aqui nos demais, de condríctes até mamíferos. Ou seja, aqui é a questão que dá mandíbula, a presença de mandíbula. Ciclóstomos não tem, por isso o termo boca circular, e aqui de condríctes para frente, né? Ou no caso aqui para baixo, são os gnatostomados, os que têm mandíbula. Então a característica 1 é mandíbula. A característica 2, é ausente nos condríctes, presente nos osteídes. É o que? São os ossos. Os condríctes têm esqueleto cartilaginoso e os osteídes têm esqueleto ósseo. Então a 2 é ossos. 3. Ausente em peixes e presente em anfíbios, répteis e aves e mamíferos. 3 seria o que? As patas. Por quê? Porque aqui são os tetrápodes. Peixes não têm patas, tá bom? Então a característica 3 seria patas. Aí você chega na quarta, que é a resposta dessa questão. Então, anfíbios não têm essa característica 4, répteis e aves e mamíferos têm. E aí, nesse caso, é a pele impermeável. Os anfíbios têm a pele impermeável. E aí você vai justificar, né, para facilitar, por exemplo, o processo de hematose, da respiração cutânea, tá bom? Já répteis, aves e mamíferos não respiram pela pele, tá bom? Não precisam respirar pela pele, eles respiram exclusivamente por pulmões,
tá bom? Então, a resposta aqui, o 4, seria a pele impermeável. E aí você justificaria do jeito que eu falei. Para completar, 5 répteis não tem e aves e mamíferos têm. Então, a 5 seria o quê? A homeotermia. Répteis são psilotérmicos, aves e mamíferos são homeotérmicos. E a característica 6 para fechar, aves não têm, mamíferos têm. Que característica é essa? Glândulas mamárias. Mamíferos têm, aves não têm. Tá bom? Bom, e aí vamos fazer mais 3 questões da última lista que foi lançada aí na aula anterior, para a gente completar a resolução completa daquela lista. E aí você tem aqui o seguinte. 4. Dentre os vertebrados, os peixes apresentam a maior diversidade em número de espécies, com fundamental importância ecológica para o equilíbrio dos ambientes marinhos e de água doce. E esses vertebrados são classificados em 2 grandes grupos, os condríticos e os osteídeos, ou seja, os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos. Sobre as principais características dos peixes, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. Os osteídeos possuem epiderme coberta por escamas dérmicas, esqueleto predominantemente ósseo e não apresentam bexiga natatória. O erro aqui é esse não. Os osteídeos são peixes ósseos, né, com escamas dérmicas, tá? Que aqueles tipo laganoide, né, quitenoides. Agora, os osteídeos se diferenciam, né, escamas dérmicas do tipo cicloides, ganoides, quitenoides, né? Mas eles são reconhecidos por ter bexiga natatória, que é o que diferencia dos peixes cartilaginosos que não tem. Então a letra A não pode ser a resposta. Letra B. Embora a maioria dos peixes apresentam respiração branquial, alguns osteídeos possuem um pulmão primitivo e, portanto, são capazes de absorver o oxigênio do atmosférico, sendo conhecidos como peixes pulmonados. É verdade isso, né? Temos lá os peixes, a piramboia, por exemplo, que é um peixe que é pulmonado, tá bom? Inclusive, né, esses peixes pulmonados, eles são chamados de dipnoicos, e eles são até os peixes pulmonados e que apresentam nadadeiras robustas, carnosas, né, que são os sarcopterídeos. Então, esses sarcopterídeos dipnoicos são até os ancestrais aí, mais próximos aí do grupo dos anfíbios. Os anfíbios evoluíram a partir de peixes pulmonados com nadadeiras carnosas. Então, a letra B já é a resposta dessa questão. Vamos ver o erro das outras. Letra C. Os condríctes, representados pelos tubarões e pelas raias, apresentam esqueleto predominantemente ósseo. Está errado, eles são cartilaginosos. Possuem fecundação interna e algumas formas são vivíparas. O restante aqui até que está correto. Agora o erro grotesco aqui é predominantemente ósseo, é cartilaginoso. Letra D. A principal excreta nitrogenada liberada pelos peixes é o ácido úrico, já que esses animais vivem em ambiente aquático com abundante disponibilidade de água para eliminar suas excretas. O ácido úrico até tem baixa solubilidade em água. Então não tem peixe que excreta ácido úrico. Ácido úrico é ali de répteis e aves, é uma excreta pastosa. No caso dos peixes, eles podem excretar, no caso, a maioria deles, os peixes ósseos excretam amônia e peixes cartilaginosos excretam ureia. Ácido úrico não tem. Letra E. Os peixes possuem circulação simples, mostrei lá naquela questão para vocês, e seu coração possui 4 câmaras. Não, 2 câmaras, é bicavitário, só é um átrio e um ventrículo. Então está errado também esse item.
tá? Bom, a outra questão dessa lista que está faltando, que é a lista de 10 questões que foi postada na última aula, questão aí da UniOeste 2019, é sobre os anfíbios. Os anfíbios estão entre os vertebrados mais ameaçados de extinção. Mudanças climáticas, poluição e desmatamento estão entre as principais causas que têm levado ao declínio da população destes animais. Com relação à biologia dos anfíbios, pode-se dizer que, letra A, os anfíbios, né, são animais predadores que se alimentam de diversos tipos de presas. Muitas espécies se alimentam de insetos e podem ajudar no controle biológico de mosquitos causadores de diversas doenças humanas. Então, esse item aqui parece estar correto. Vamos analisar os outros para tirar a dúvida. Letra B. Os anfíbios vivem em ambientes úmidos porque, além de necessitarem da água para a reprodução, a respiração ocorre exclusivamente através da superfície da pele, que é a chamada respiração cutânea, que não possui adaptações que impeçam a dessecação. Então, os anfíbios realmente têm a pele úmida, eles vivem em ambientes úmidos, só que o erro aqui é que eles não respiram exclusivamente pela pele. Eles também têm pulmões. Aliás, os anfíbios, ao longo do seu ciclo de vida, eles têm 3 sistemas respiratórios. No estágio larval, lá no girino, eles respiram por brânquias. E após sofrer a metamorfose, eles passam a respirar pela pele, mas também por pulmões. Então, essa letra B está errada. Letra C. A circulação é do tipo fechada, sim, e o sistema circulatório é constituído por 2 átrios e 2 ventrículos, parcialmente divididos, que permite mistura do sangue arterial e venoso. O erro aqui é que o coração é constituído de 2 átrios e 1 ventrículo. Ele é tricavitário, tá? E realmente tem essa mistura de sangue arterial com sangue venoso. Então, esse item está errado. Letra D. Além da presença de 4 membros, são tetrápodes, utilizados para locomoção, estes animais são caracterizados pela ausência de cauda e têm como representantes típicos sapos, rãs e salamandras. Tá? Então, o cidadão lê esse item aqui e acha que ele está correto, tá? Mas ele está errado porque ele está generalizando a ausência de cauda. Por mais que você tenha aí esse grupo que não tem cauda no estágio adulto, representa aí 90% das espécies, que são os anuros, onde estão os sapos, as rãs e as pererecas, é a ordem dos anuros, mas nós temos anfíbios que têm cauda. Por exemplo, a salamandra pertence aos urodelos, a ordem dos urodelos, que tem cauda, tá bom? Que tem cauda. Então, esse item está errado por generalizar essa ausência de cauda. Letra E. A excreção é realizada através de rins metanéfros, não, rins mesonéfros. Peixes e anfíbios, rins mesonéfros. Rins metanéfros é coisa de réptil, aves e mamíferos, tá bom? Ele até fala aqui, assim como ocorre em répteis, aves e mamíferos, tá bom? Então, nesses 3 metanéfros, mas eles é mesonéfros. Ainda diz, sendo a amônia o principal produto de excreção, além disso, são animais homeotérmicos que conseguem regular a temperatura corporal. Tem vários erros. Primeiro que a amônia ela é o produto da excreção da larva, do girino. No estágio adulto, eles excretam ureia. E outro, eles não são homeotérmicos, eles são percilotérmicos, tá bom? Homeotérmicos são as aves e os mamíferos. Então, B, C e D e E estão errados. Então, como eu falei, a letra A realmente é a resposta, tá bom? Mas é bom sempre dar uma conferidinha nos outros itens para ver os erros e aí você confirmar aquela sua alternativa correta, tá bom? Então aí fica a letra A da sexta.
E a última questão aqui que eu separei para discutir aqui com vocês neste momento é a questão 9, tá? Aí da lista, a questão também de 2019, tá bom? Do Instituto Superior aí de Minas Gerais. Diz o seguinte: estava encerrada a partida. O imediato soou sua trombeta e o comandante despejou um balde de água na cabeça de cada um dos neófitos, ou seja, os novatos. Aqui é uma embarcação, tá bom? Onde ele fala aqui em imediato, em comandante, e neófitos, que são aqueles novos ali marujos, ou pessoas que estão sendo ali transportadas, batizando-os com os nomes marinhos. As olivinhas passaram a se chamar sereia e estrela do mar. O inglês virou o ouriço. Os alemães se tornaram atum e sardinha. O homem triste, tubarão. E sua mulher, que permanecia desacordada, mesmo depois do balde d'água, de água viva. Então, são pessoas ali que estavam sendo transportadas por uma embarcação, tá bom? Então, um trecho aí extraído aí de alguma obra. Os nomes recebidos pelo inglês, o inglês foi chamado de quê? De ouriço, ouriço do mar, um equinodermo. Pelos alemães, os alemães, atum e sardinha. Atum e sardinha são o quê? São peixes. Atum e sardinha são peixes ósseos, osteites, tá? E lá do grupo lá dos actinopterídeos, os actinopterídeos, que tem nadadeiras raiadas, tá bom? Então o inglês é um equinodermo, os alemães foi chamado aí por dois peixes ósseos. E pela mulher, aqui como ele está comparando grupos grandes, né, só o peixe já satisfaz. E pela mulher do homem triste. A mulher do homem triste, o homem triste chamado de tubarão, e sua mulher, que permanecia desacordada, mesmo depois do balde, foi chamada de água viva. Água viva é um quinidário, tá bom? Então, eles exemplificam grupos de seres vivos que possuem em comum ar. Então, ele está comparando aqui um equinodermo com peixes cordados, do filo dos cordados, com uma água viva do filo dos quinidários. O que eles têm em comum? Letra A, circulação simples. Letra B, digestão completa. Letra C, reprodução sexuada. Letra D, respiração branquial. Então vamos lá. Circulação simples. Circulação simples é ter sistema circulatório que o sangue passa uma vez pelo coração. Então, vamos lá. O inglês foi chamado de ouriço. Ouriço é equinodermo. Equinodermo não tem sistema circulatório. A grande maioria não tem. Alguns têm, mas sistema circulatório aberto. Mas a maioria não tem. Não tem. Quem faz a circulação é o sistema ambulacrário. Então não cabe aqui. Tá certo? Não cabe aqui. Porque aqui circulação simples é aqueles que têm coração, que não acontece no equinodermos. Aí já não dá para ser incomum, né? Os alemães são chamados de atum e sardinha. E sim, circulação simples cabe para eles. E a mulher de água viva. Água viva não tem sistema circulatório. Quinidade não tem. Então não pode ser. Letra B. Digestão completa. Digestão completa tem a ver com sistema digestório completo. Tem boca e ânus. Então vamos lá. O inglês foi chamado de ouriço. Equinodermos tem sistema circulatório digestório completo. Alemães são chamados de peixes, tem sistemas digestório completo. Agora a mulher foi chamada de água-viva. Quinidários tem sistema digestório incompleto, só tem boca. Tá bom? Aí vamos pegar aqui a letra D, respiração branquial. Vamos lá. O ouriço, equinodermo, respiração. Eles têm aquelas chamadas papilas respiratórias, que são brânquias. Você pode considerar brânquias. Sim, para cá, né? Aí você tem atum e sardinha, tem brânquias. Água viva, aí não.
O sistema respiratório aqui de quinidades é através da superfície da pele. Tá bom? São trocas através da superfície da pele. Seria como se fosse uma cutânea no meio aquático. Tá? Então não cabe aqui. A reprodução sexual, letra C. Equinoderme tem reprodução sexual? Tem. Peixes têm reprodução sexual? Tem. E águas-vivas têm reprodução sexual? O próprio estágio de medusa é um estágio sexual. Então, a característica em comum dos 4 itens aqui é a letra C, reprodução sexual. Tá bom, pessoal? Então, a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau!